Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Microminds. Aqui quem fala é o Ior, e no vídeo de hoje nós vamos continuar aquele conteúdo de eletrônica digital, começando com aquela parte muito importante de codificação. Nós vimos o sistema binário, o sistema decimal, octal, hexadecimal, a relevância do sistema hexadecimal, o sistema octal, e também agora vamos ver, nesta videoaula, algumas codificações e também exemplos de algoritmos para identificação de erros na transmissão de dados entre computadores. Tenho certeza que todos irão tirar bastante proveito deste conteúdo. Bem, a codificação ela é muito importante quando a gente está tratando com uma informação que está trafegando por um computador ou por um dispositivo inteligente. A primeira codificação que nós vamos ver aqui é o código BCD. O código BCD, ele vai seguir a numeração binária do 0 ao 9, utilizando 4 bits, como a gente consegue ver aqui na imagem. E a gente tem aqui a numeração do 0 ao 9 e a respectiva numeração em binário 0000, 0001, até chegar em 1001. Para a gente conseguir entender a diferença do código BCD, da codificação em BCD para código binário, vamos ver o seguinte exemplo que está aqui na tela. Nós vamos pegar o 230 e transformar para binário, e depois a gente pegar o 230 e vai colocar em BCD. E aí vamos entender o propósito do BCD na questão da computação. Primeiro vamos dividir o 230, uma rápida revisão. Claro, em próximas aulas eu não mostrarei esse passo a passo, até porque tomaria muito tempo da nossa aula. Vou utilizar somente a calculadora diretamente para obtermos o resultado. Então, a gente vai dividir por 2, a gente vai ter aqui 115, resto zero, por 2, aqui vai ficar 5, sobra 1, 15, 57, sobra 1, por 2, que vai dar 2, 4 vai 1, 17, 8 dá 16, vai sobrar 1, por 2, 14, sobra 0, por 2, 7, sobra 0, por 2, 3, sobra 1, por 2, 1, sobra 1. Então, aqui ficou 3 uns, 0, 0, 0. 2, 3, 4, 2, 3, 4. Vamos pegar na calculadora. Vou pegar aqui o número 230. Ele me deu 0, 0, 0. Perfeito. Então, essa numeração em decimal. Perfeito. Agora, vamos ver em BCD. Em BCD, ele vai pegar o 230 e vai separar em dois números. 2 da casa da centena, 3 da casa da dezena e 0 da casa da unidade. Ele vai converter esse 2 em decimal para um número binário. O 3 da casa decimal para um número em binário. E o 0 da casa decimal para um número em binário. Então, em BCD, a numeração vai ser a seguinte: 2 em decimal é 0. E a gente completa com 4 bits, porque para fazer uma contagem de 0 a 9, a gente precisa de no mínimo 4 bits. Como a gente pode ver aqui na tabela em cima, a gente precisa de no mínimo 4 bits. 3 vai ser o próximo valor, que é 0011, e 0 vai ser conjunto de 4 zeros. Bem, por que é utilizado o BCD? O BCD é para ele ficar mais fácil para a gente conseguir interpretar números binários como números decimais. Aqui que a gente consegue observar, por estar separado em casas, ele mostra para a gente qual é o número de cara, porque a gente sabe que tudo zero binário é o número zero,
Um é um número 3, não é o 30, é um número 3, só que o número 3 na casa da dezena. E aqui, um zero é o número 2 na casa da centena. Qual a desvantagem do nosso código BCD para o nosso código em binário, nossa codificação em sistema binário? Perceba que a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 8, 12 bits. Aqui a gente tem somente 8 bits. Então a gente usa uma quantidade de dados muito maior. Se a gente utilizar 4 casas de números decimais, ou seja, tiver unidade de milhar, a gente vai ter mais 4 bits agregado. Para cada casa que a gente for colocar, a gente vai ter mais 4 bits agregado, enquanto dividindo diretamente para o binário, a gente teria uma numeração, uma quantidade de bits bem menor. Então a gente tem essa diferença. Então o código BCD em alguns sistemas é utilizado justamente para mostrar para o usuário final a informação. É muito utilizado, por exemplo, em interfaces homem-máquina, esse tipo de codificação, que fica mais fácil a visualização. Pegar, seja essa transformação de binário para decimal utilizando essa codificação. Então, esse aqui foi um exemplo de codificação que é utilizado, o BCD. A gente vai ver em algumas aplicações, não necessariamente eletrônica digital, mas em sistemas digitais a gente também vai ver a utilização do código BCD. E aqui a gente tem o código Gray. O código Gray, ele foi feito pela seguinte questão. Como a gente pode observar na tabela verdade aqui dos 3 bits, a gente observa que em algumas situações, mais de uma entrada muda de valor ao mesmo tempo. Como, por exemplo, daqui para cá, a gente tem B1 e B0 mudando de valor. E o que acontece? Essa mudança de mais de uma entrada, dependendo do circuito digital e da sua velocidade, pode causar interpretações errôneas ou até mesmo um erro no sistema, ocorrer algum ruído que possa gerar a má interpretação do sinal. Ainda mais quando a gente está tratando com um sinal, já pode ocorrer algum ruído elétrico, eletromagnético, quanto mais quando mais de um valor é alterado. Então, o código Gray ele foi utilizado para sistemas que têm uma alta taxa de resposta, uma resposta muito rápida. E ele consiste basicamente em alterar um bit por vez. E como que ele funciona? Ele funciona conforme nós conseguimos observar na imagem aqui. A gente tem o B2, B1 e B0 representando do bit mais significativo, que é o MSB, até o LSB, que é o bit menos significativo. Então, basicamente, o meu bit do código Gray, que é o G2, vai ser basicamente o B2. O B1, ele vai ser 1 se B1 for diferente de B2 e vai ser 0 se for igual a B2. E aqui, se ele for diferente de B1, o B0 for diferente de B1, ele vai ser 1, e se ele for igual a B1, ele vai ser 0. Vamos observar isso respondendo à tabela verdade abaixo. Vamos ver aqui na tabela abaixo. A gente tem 0, 0, 0. B2 vai para 0. A gente pode até completar o G2, que o G2 não vai mudar. Ele vai ser exatamente igual ao B2. E a gente pode analisar agora o B1 para obter o G1. B1 é diferente de B2? Não. Então a gente tem 0. B1 é diferente de B2? Não. Então a gente tem 0. B1 é diferente de B2? Sim. Então a gente coloca 1. B1 é diferente de B2? Sim. Então a gente coloca 1. É verdadeiro. B1 é diferente de B2? Sim. Então a gente coloca 1. B1 é diferente de B2? Sim. Então a gente coloca 1. B1 é diferente de B2? Não. Então a gente coloca 0. E por último, B1 é diferente de B1? Não. Então a gente coloca 0. Continuando aqui, G0. B0 é diferente de B1? Não. Então valor 0. B0 é diferente de B1? Sim. Então valor 1. B0 é diferente de B1? Sim. Então a gente coloca 1. B0 é diferente de B1? Não. Então se não é diferente, a gente vai colocar 0. B0 é diferente de B1? Não. Então é 0. B0 é diferente de B1? Sim. Aqui sucessivamente vai dar 1 e aqui vai dar 0. Então, como vocês podem observar, aqui ó, mudou somente um bit. Aqui mudou somente um bit.
aqui mudou somente o bit G0, aqui mudou somente o bit G2, aqui mudou só o bit G0, e assim sucessivamente. A gente só teve uma alteração por linha da tabela. Então a gente evita esse problema de ter mais de uma alteração. Conforme vai aumentando o número de bits, se a gente utilizar a tabela verdade comum, a gente vai ter mais de uma alteração, mais de uma entrada alterando. Já utilizando o código Gray, a gente só vai ter uma alteração por vez. Então, em muitos circuitos digitais, é utilizado o código Gray para a gente ter essa alteração gradual, para evitar problemas devido à alta velocidade, ao alto tráfego de informações entre circuitos digitais. E para obter do Gray para o binário, basicamente é só fazer o contrário. O G2 ele continua sendo o mesmo valor de B2. O nosso G1 ele vai ser a saída de B1. Se G1 for diferente de B2, vai sair 1. E se G1 for igual a B2, vai sair 0. E a mesma coisa que acontece com G0, só que com G0 é a comparação com o bit 1, que é a saída da nossa condicional. Então, seguindo esse princípio, a gente pode até completar uma outra tabela verdade, a gente consegue obter o valor apropriado. Então, essa aqui foi a representação de como obter o código Gray. A gente viu o BCD, a importância do BCD e a importância do código Gray. E aqui uma tabela mostrando a relação do decimal, binário, hexadecimal, BCD e o código Gray. A gente vê que os 9 é 1001, o 10 ele vai ter duas casas, a casa decimal e a casa da unidade. Então, a gente vai ter a casa decimal, que é 1, e o 0, que vai ser 000. E a gente tem representação aqui, binário, hexadecimal, BCD e o código Gray, respectivamente. Lembrando que o código Gray ele altera um bit por vez. Mas também temos outros tipos de codificação. O computador, né, como a gente bem sabe, a gente escreve nele várias informações, como números, letras, teclado alfanumérico, por exemplo. Mas como o computador ele interpreta essa informação? Basicamente, ele interpreta utilizando uma codificação, que é chamada de tabela ASCII, ASC com dois i's no final. E essa aqui é a tabela ASCII convencional de 127 números, 128 números, de 0 a 127, mas tem a tabela estendida que vai até 255. E na tabela ASCII a gente tem a representação do número em decimal e hexadecimal, respectivamente, e o que ele significa em caractere, que é basicamente o que a gente digita no nosso computador, a nossa entrada. E a gente consegue observar aqui várias operações, uma tabulação vertical, uma tabulação horizontal, ou seja, o tab é representado pelo número 9, o espaço, o escape, o ESC, que é representado pelo número 27, o espaço é representado pelo número 32, e a gente tem aqui nossos outros caracteres diversos. E os números, por exemplo, os números são representados pelo número 48, 49 e assim sucessivamente, de 0 a 9. Então, essa é a conversão. A gente tem uma tabela que representa isso, que é codificado no computador para entender como caractere, como um conjunto de palavras. Então, o computador ele consegue identificar até 255 em decimal, o que representaria, se a gente convertesse de decimal para binário, 8 bits, que ele consegue interpretar esses valores como caracteres. E vale ressaltar que esses números aqui de 0 a 9 não é o número de fato em decimal, é a informação numérica, e sim o caractere 0, caractere 1. É o valor textual do número. Enquanto 48, 49 é realmente a informação em número, numeração mesmo. E fosse converter para binário, a gente teria a informação em bit. Outro detalhe muito importante é a detecção de erros em sistemas digitais. Porque o que acontece? Vamos supor, né, que eu estou transferindo a informação de um computador para outro computador. E é dado num formato de onda quadrado, porque a gente tem zeros e uns. Mas o que acontece se eu tiver um ruído? Porque isso é possível, a gente ter ruídos. Acontecer isso, um sinal ruidoso. E aqui tem um certo sinal, um pico de sinal ruidoso, e isso já pode ser identificado como um valor 1, dependendo da amplitude do sinal, ele já é identificado como um bit de número 1. E o que acontece? A leitura do nosso sinal ela é sempre feita
na metade do tempo do nosso sinal. Então, se o nosso sinal ele dura esse tempo aqui, ele vai ser lido nessa metade de tempo. Então, se acontece exatamente nesse instante, o bit que ele vai ler é 1, e não 0, 1 e 0. Então, o que acontece? A informação que eu enviei foi essa, mas aqui chegou, devido a erros, foi essa. Então, qual é a forma da gente conseguir, do usuário de destino, identificar que ocorreu um erro na informação? Uma forma é justamente pelo método de paridade. E o método de paridade existe de dois métodos: o método de paridade par e o método de paridade ímpar. O método de paridade par, o método de paridade par, ele garante que a gente tenha um número par de bits 1 na nossa mensagem. Então ele vai garantir, mas de que forma? Basicamente, a gente vai ter sempre um espaço aqui para o bit de paridade e a nossa palavra. Vamos supor que a nossa palavra seja de 8 bits. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a gente tem aqui o bit 7, o bit 6, o bit 5, o bit 4 e assim sucessivamente. O que acontece? Esse bit ele só vai ser 1 se a minha palavra ela tiver um número ímpar de números 1. E se ele tiver 0, ele vai ter um número 0. Se tiver um número par de números 1, aqui vai ser 0. Vamos ver com um exemplo. Eu quero transmitir o sinal 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Aqui ele tem um número ímpar de números 1. Então, o meu computador de origem, meu PC inicial de origem, ele vai colocar o número 1. E vamos supor, né, que ao chegar no PC de destino, esse sinal aqui sofreu um ruído. E aqui, ao chegar no destino, a gente tem a informação 0010, chegou 1110. E aqui o bit de paridade é 1. O computador ele vai ver, o computador de destino vai ver, é bit 1. Então quer dizer que aqui tinha um número ímpar de 1s, ele completou com 1 para dar par. E ele vai contar que tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai ver, opa, deu um número ímpar. Então houve um erro na transmissão. Então ele vai sempre contar. O meu computador de origem, meu dispositivo de origem, ele tem que mandar sempre o número par de números 1, com, levando em consideração que é um bit de paridade par. E se chegar no destino e ele contar que tem um número ímpar de números 1, quer dizer que a informação houve falha. Ou seja, houve algum erro na informação, na transmissão da informação. Então, é necessário ocorrer tratativas para que ou seja reenviado o sinal ou indique para o computador de origem que houve uma falha e interromper o processo. Então, essa aqui é uma forma muito utilizada para identificar erros. Claro que ele não vai corrigir erros, mas ele vai simplesmente identificar. É um processo simples, mas que já serve para pelo menos a identificação de erros e futuramente a gente vai ver processos para correção de erros também ao envio de dados. Bem, pessoal, essa era a aula de hoje. Então, recapitulando, nós vimos sobre codificação no geral, codificação BCD e o porquê que ela é utilizada, codificação do Gray, ou seja, o código de Gray. Fizemos assim uma revisão geral é, de todos os tipos de codificação dos sistemas de numeração e também como o computador interpreta caracteres com aquela tabela ASCII que é utilizada, muito utilizada, para poder identificar através de uma informação que caractere ela corresponde. E no final, vimos o método de paridade serve para identificar se houve um erro na transmissão ou não. Bem, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre os nossos circuitos lógicos e vamos enfatizar a descrição algébrica dos nossos circuitos e vamos fazer alguns exercícios que a gente vai obter o nosso circuito a partir de uma expressão matemática de números digitais
E o contrário também, através de desenho de portas lógicas, de circuitos lógicos, vamos obter a descrição matemática digital. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Reforço novamente para deixar o gostei de vocês, deixar sempre um comentário de feedback, é, dando sugestões de próximas aulas que possamos dar, com próximos quadros no canal. Peço também que não deixem de se inscrever e ativar o sininho de notificações para sempre estarem atentos a um próximo vídeo aqui do canal. Então, nos vemos no próximo vídeo.